Cássio Moura está aqui ao meu lado e ele, aqui no Tunnel Day, deu uma palestra sobre o histórico do concreto projetado. Cássio, faz um resumo para a gente. Como surgiu, quando surgiu o concreto projetado, por que ele foi criado? O concreto projetado ele foi inventado em 1907 por um naturalista americano chamado Carl Ackley. Ele era um curador do Museu de História Natural de Chicago e ele tinha uma necessidade de reparar a fachada do museu. Então ele desenvolveu uma máquina que projetava uma mistura de cimento e areia e molhava no bico. Então o concreto projetado nasceu em 1907 como via seca, porque toda a água de amassamento entrava no bico. E ele desenvolveu essa máquina, patenteou essa máquina, depois vendeu para uma companhia chamada Cement Company, que criou o termo Gunite, e aí ele foi se desenvolvendo, né? Ele fez muitos modelos anatômicos de animais grandes, elefantes e outros, utilizando o concreto projetado. Patenteou, tentou vender a máquina, não conseguiu, e aí vendeu a patente para uma outra empresa, em Allentown, Pensilvânia. Essa empresa deu origem à Cement Gun, que é a primeira máquina comercial de concreto projetado, isso em 1912. E daí para frente, a tecnologia em 1920 começou a ser usada em túneis, não como forma de suporte de escavação, mas como revestimento contra intemperismo no túnel. E daí para frente ele foi evoluindo, né? O uso passou para a Alemanha começou a usar, o Reino Unido começou a usar, também para revestir túneis e evitar intemperismo e spalling de rochas. Em 1950, o professor Ladislaus von Habschiewski, da Áustria, começou a fazer experiências na Venezuela e na Áustria, utilizando o concreto projetado como forma de suporte de escavação primária em túneis. Essas pesquisas dele dariam origem, nos anos 60, ao NATM, o New Austrian Tunneling Method, que tornou o concreto projetado uma ferramenta obrigatória na construção de túneis. Hoje você não consegue fazer um túnel sem concreto projetado. Você pode usar um TBM, você precisa fazer um poço de concreto projetado para o TBM entrar. Você pode fazer inteiro o túnel revestido com concreto projetado como suporte definitivo de escavação, ou seja, primeira camada e segunda camada, ou o revestimento primário e secundário, ambos em concreto projetado. Hoje em dia, nós temos ferramentas, nós temos três processos: via seca, via úmida e via semiúmida. Temos 2 tipos básicos de equipamento para túneis: bombas a rotor, que fazem via úmida, via semiúmida e via seca, e bombas a pistão, que fazem só via úmida. Você tem projeção robotizada, com robôs com manipuladores. Você tem aditivos que podem inibir a hidratação do concreto por horas, até dias, para permitir o estoque desse concreto perto da frente para ser usado quando necessário. Você tem aditivos que permitem um fast set, ou seja, a aceleração da pega, sem derrubar a resistência a 28 dias já, porque os primeiros aceleradores de pega comprometiam fortemente a resistência final do concreto. Então, hoje em dia, você tem ferramentas, tá? Várias ferramentas que podem ser usadas na sua obra de acordo com as condições da sua obra. Então, você pode escolher o processo de projeção que seja mais fácil de ser usado e mais eficiente na sua obra, tá certo? O traço mais eficiente e todo o aparato tecnológico de controle de qualidade necessário para você ter um concreto de excelente qualidade, seja qual for o processo, via seca, via úmida ou via semiúmida. A armadura inicial do concreto projetado era feita por tela eletrosoldada, tá? Nos anos 70 começou a se pesquisar isso para concreto armado em geral, a substituição das armaduras em barras por fibras, ou seja, uma armadura que a gente chama de armadura discreta, tá? Por fibras de aço. E essas fibras de aço tornaram-se aptas a uso industrial no concreto projetado durante os anos 1990. Depois, nos anos 2000, apareceram as primeiras macrofibras sintéticas. Eu vi a primeira na World of Concrete de 2001 em Las Vegas. Foi a primeira macrofibra que substituiria a fibra de aço por uma fibra sintética, né? Então, hoje você tem dois tipos de origem, que é polipropileno e polietileno, que são duas
dois tipos de macrofibra que já têm um certo tempo de uso e que estão sendo usadas com muito sucesso. Nós temos túneis do Brasil já revestidos e armados com fibra sintética, sem tela, só com fibra sintética. Túneis rodoviários, um na BR-101, túnel do Morro Agudo. Cássio, hoje, nessa segunda edição do Tunnel Day, o tema foi concreto projetado em obras subterrâneas. Por que a escolha desse tema? Por que é importante discutir esse assunto? Primeiro porque o concreto projetado é uma ferramenta obrigatória na construção de túneis. Você não faz túnel sem concreto projetado hoje em dia. Ele é obrigatório. Mesmo que o túnel seja feito por uma máquina TBM, você precisa ter um poço de concreto projetado, um acesso em concreto projetado para que você possa dar partida nessa máquina. Então, ele é de suma importância, ele é obrigatório. Segunda coisa, toda discussão com a comunidade, como é um processo, envolve não só tecnologia de materiais, como tecnologia de equipamentos, como química, todos e controle de qualidade, esse processo, a discussão, ele é muito amplo e merece uma discussão muito grande. Existem várias vertentes, existem vários processos, todos os processos levam a produtos finais de alta qualidade, cada qual com a sua característica, e é muito importante você colocar a comunidade técnica a par e ouvir também a opinião deles com relação aos usos desse processo. Todos eles permitem, hoje você pode fazer concreto projetado por via semiúmida, por via úmida, por via seca e obter um produto de excelente qualidade. Nós temos tecnologia para isso. Então, essa troca é importantíssima para a gente frisar esse ponto. E o resultado? O que você achou desse bate-papo de hoje? Eu achei muito bom. Gostei muito das perguntas, gostei muito da participação, como sempre. O Tunnel Day é um evento mais descompromissado do CBT. Não é um congresso com regras muito rígidas. E a plateia fica mais à vontade, as pessoas participam muito. Inclusive, os membros das mesas redondas também sentem-se mais à vontade de falar, de conversar, de trocar experiência. O Tunnel Day é uma festa da nossa comunidade. E, mais uma vez, ela foi muito, muito bacana. Esse segundo Tunnel Day, gostei muito do desenvolvimento dele.